Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Donald Trump muda a história da política americana para o Oriente Médio. O presidente reconhece Jerusalém como a capital de Israel. E provoca protestos e manifestações de preocupação de países árabes e até do Papa Francisco. O Banco Central reduz os juros ao menor nível da história. PMDB e PTB fecham questão a favor de aprovar a reforma da Previdência. O Superior Tribunal de Justiça aceita denúncia contra o governador mineiro Fernando Pimentel, do PT. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar se as assembleias legislativas podem revogar decisões judiciais de prisões e medidas cautelares. O Congresso aumenta a pena de prisão para quem matar alguém por ter dirigido depois de beber. O Flamengo disputa a primeira partida nas finais da Sul-Americana. E o Grêmio embarca para o Mundial de Clubes. O Jornal Nacional está começando. O presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, mudando radicalmente a história da política americana para o Oriente Médio. Chegou a hora de reconhecer formalmente Jerusalém como capital de Israel. O presidente Donald Trump justificou a decisão, dizendo que, historicamente, deixar de reconhecer a capital não ajudou em nada o processo de paz na região. O anúncio cumpriu uma promessa de campanha e, segundo Trump, apenas reconhece a realidade. Israel é um país soberano que tem o direito de escolher sua capital. Nenhum país reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Trump disse que a mudança não encerra as negociações de paz na região. Pelo contrário, afirmou que está comprometido com a criação de um Estado palestino e disse que o futuro de Jerusalém deve ser decidido por palestinos e israelenses. Não estamos determinando o status final da soberania israelense sobre Jerusalém. Trump afirmou que Jerusalém é o centro de uma das democracias mais bem-sucedidas do mundo. Nas últimas 7 décadas, os israelenses construíram um país onde judeus, muçulmanos e cristãos são livres para professar sua fé. Jerusalém é uma cidade histórica, sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Quando a ONU decidiu criar o Estado de Israel em 1948, o plano era que Jerusalém fosse uma cidade internacional, mas Israel logo tomou o controle do setor oeste da cidade. E durante a Guerra dos 6 Dias, há 50 anos, os israelenses ocuparam também a parte leste. Na década de 1980, decretaram que Jerusalém seria sua capital eterna e indivisível. A nova embaixada em Jerusalém ainda será construída e não tem prazo para inauguração. O Departamento de Estado recomendou que as representações diplomáticas americanas em todo o mundo reforcem a segurança e pediu que os diplomatas evitem viajar para Israel e para a Cisjordânia. A decisão de Donald Trump teve repercussão planetária. Os protestos nos territórios palestinos começaram antes mesmo do anúncio oficial. Em Gaza, manifestantes queimaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. O grupo palestino Hamas chamou de um ato de agressão e um porta-voz do Fatah considera que os Estados Unidos não podem mais participar das negociações de paz. O rei Abdullah II da Jordânia, um dos poucos países árabes que mantém relações com Israel, disse que ignorar os direitos dos palestinos só vai alimentar o extremismo na região. Abdullah falou depois de um encontro com o presidente da Turquia, que ontem já tinha criticado duramente a mudança de posição americana. A Turquia ocupa atualmente a presidência da Organização de Cooperação Islâmica e convocou uma reunião de emergência para a semana que vem.
Em Bruxelas, o ministro de Relações Exteriores da Turquia disse ao secretário de Estado americano, Rex Tillerson, que Donald Trump está cometendo um erro grave. Os governos da Rússia e da China também alertaram para um acirramento das tensões no Oriente Médio. No parlamento, em Londres, a primeira-ministra Theresa May prometeu que vai discutir o assunto com o presidente americano e que a posição britânica não mudou. Jerusalém precisa ser compartilhada entre israelenses e palestinos e cabe aos dois lados decidirem sobre a situação da cidade. O primeiro-ministro israelense classificou a decisão de histórica e agradeceu Trump. Benjamin Netanyahu disse que Jerusalém é a capital do povo judeu há 3.000 anos e que também é a capital de Israel há quase 70. Segundo Netanyahu, qualquer acordo de paz com os palestinos precisa incluir Jerusalém como a capital de Israel. O premier pediu a outros países que também transfiram suas embaixadas para a cidade. As bandeiras de Israel e Estados Unidos foram projetadas lado a lado nos muros da Cidade Velha. O presidente da Autoridade Palestina chamou Jerusalém de a eterna capital do Estado da Palestina. Mahmoud Abbas disse que a decisão de Trump é um sinal claro de que os Estados Unidos abdicaram do papel de mediador da paz. Hoje cedo, o Papa Francisco recebeu uma delegação do Ministério Palestino de Assuntos Religiosos numa visita já programada. A Terra Santa é para nós. A Terra Santa é o lugar por excelência do diálogo entre Deus e a humanidade, disse o pontífice. E a base desse diálogo é o reconhecimento dos direitos de todos os povos. Francisco fez um apelo por cautela e sabedoria. É preciso evitar o aumento da tensão num panorama mundial marcado por tantos conflitos e crueldade, disse o Papa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou que vai concorrer à reeleição no ano que vem. Putin tem 65 anos e está no poder desde 2000, seja como presidente ou como primeiro-ministro. Se ganhar, vai governar o país até 2024, mais tempo do que qualquer outro governante da Rússia moderna, com exceção do ditador comunista Joseph Stalin. O fogo que está se alastrando no estado americano da Califórnia agora já atinge Los Angeles. Mais de 1.000 bombeiros tentam conter as chamas que ameaçam 12.000 casas, mansões inclusive. O Getty Museum foi obrigado a fechar as portas para preservar o acervo. Os temporais que atingiram Minas Gerais nesses últimos dias provocaram estragos em áreas muito pobres da Zona da Mata. A câmera gira no centro do povoado de Águas Férreas e só dá para ver destruição. Força demais. A força de água aqui era violenta. Na área rural de duas cidades, Rio Casca e São Pedro dos Ferros, a enchente carregou casas inteiras. Mais de 1.000 pessoas estão desabrigadas. Tem lugar que está perigoso passar na porta. Perigoso porque está caindo, ué. Sempre cai mais, ué. Cai mais pedaço, cai mais parede. A inundação foi provocada pela cheia do Rio Casca, que subiu cerca de 10 metros. 48 horas depois da tragédia, a situação por aqui está longe de voltar ao normal. Ninguém tem energia em casa ainda, não tem água para lavar os imóveis, para tomar banho. O pessoal aqui só não está passando sede, porque a todo instante chega um carro trazendo um pouco de doação. Precisando de roupa, calçado, alimento. Tudo que a lama estragou está sendo empilhado nas ruas. Precisou vir trator de fora para tirar comida misturada com lama na porta do comércio. Seu Zé Augusto não sabe nem o que vai dizer aos fornecedores. Se eu não devesse ninguém, amanhã eu ponho minha trouxa na cacunda, em qualquer lugar eu arrumo um servicinho, vou seguir minha vida, mas os compromissos que eu tenho com os meus fornecedores, você entendeu? Não posso deixar na mão. No povoado vizinho, Vista Alegre, também não sobrou quase nada. Pelas contas da Defesa Civil, cerca de 90% dos moradores foram expulsos das casas. E até agora não tem como voltar, porque aquilo que a água não derrubou está cheio de lama. Dói o coração ver os outros chorar, não dói o coração de ver tudo que está acontecendo nessa área aí. Eu chorei na que eu passei aqui. E choro, cara. Desculpa, dá licença. Como e quando vai ser o recomeço é o que todo mundo está se perguntando. Eu nunca imaginava que eu ia ficar um dia no relento, que nem hoje eu estou, gente preparando para o Natal, não tem nada.
Numa época dessa, que situação triste. Maju, boa noite para você. Que informações você tem sobre o tempo nessa região atingida aí pelos temporais? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, tem mais chuva, ela está um pouco mais fraca, mas mesmo assim é preciso atenção lá na zona da Mata Mineira, também em BH. Agora, no restante do estado, aqui em Goiás também, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, essas áreas continuam aí com alerta para chuva bem forte e tem novidade. Entram na área de alerta o interior paulista, interior do Paraná, também grande parte aqui de Santa Catarina, um bom pedaço do Tocantins e do interior da Bahia, como Vitória da Conquista, onde tem previsão de muita água para pouco tempo, 39 milímetros amanhã por lá, 26 graus de máxima. Dentre as capitais, Goiânia é que deve registrar o maior volume, 47 milímetros, e também pode chover lá em Cuiabá, 32 graus. Palmas é a mais nova integrante aí do Clube da Tempestade, chuva forte por lá amanhã. BH e São Paulo e Porto Alegre devem ver a chuva desde cedo, máxima de 27 graus na capital mineira, 28 na Paulista e 29 na Gaúcha. Agora, no sul e no oeste do Rio Grande do Sul, o tempo vai continuar firme. Tempo aberto também no oeste de Rondônia. O Acre, lá que estava sofrendo também com previsão de alerta de chuva forte, entra na área do tempo firme amanhã. Boa parte do Rio de Janeiro com tempo aberto e também grande parte aqui da faixa leste do Nordeste, Ceará com tempo firme, pedaço do Piauí e pedacinho do Maranhão. Lá em Natal, sol, máxima de 32 graus, Rio Branco com 33, que é a mesma máxima aí do Rio de Janeiro para vocês. Bonner, tempo firme o dia inteiro amanhã. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Um laudo da Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, afirmou que a falta de monitoramento da obra de um túnel foi determinante para a abertura de uma cratera de 70 metros de profundidade às margens da BR-040. A Concerra, a concessionária responsável pela rodovia, abandonou a construção em novembro do ano passado. A Prefeitura de Petrópolis entregou o laudo ao Ministério Público Federal. 55 casas, uma escola e a pista da rodovia estão interditadas. A Concerra afirmou que não considera o caso concluído e ainda está investigando os motivos da abertura da cratera. O relógio histórico da Estação da Luz em São Paulo voltou a funcionar. É parte da primeira das 3 fases de reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. A fachada e as esquadrias do prédio também estão prontas. Um incêndio destruiu 3 andares e a cobertura do museu há 2 anos. A restauração deve terminar em 2019. O Congresso aprovou o projeto de lei que altera o Código de Trânsito e impõe penas maiores para quem dirige embriagado e acaba matando alguém. Até agora, a pena para esse tipo de homicídio culposo era de 2 a 4 anos, o que permitia penas alternativas como o serviço comunitário. Com essa mudança, a pena é de 5 a 8 anos em regime fechado. O projeto agora vai para a sanção presidencial. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o traficante de drogas Rogério Avelino da Silva, que recentemente aterrorizou a favela da Rocinha. Sozinho, desarmado, enrolado num cobertor. Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, ainda tentou disfarçar, dizendo aos policiais que se chamava Marcelo. Nós reparamos que ele estava tentando mudar a sua aparência. O traficante mais procurado do Rio emagreceu. A tatuagem no braço quase sumiu e os dentes ficaram bem mais brancos. Mas o chefe do tráfico na Rocinha foi encontrado por um delegado que trabalhou muitos anos na Rocinha. Ele me reconheceu e se rendeu imediatamente. O traficante foi preso num lugar improvável. A favela do Parque Arará fica colada ao presídio de Benfica, onde está o ex-governador Sérgio Cabral, junto com outros presos da Lava Jato. Os investigadores já sabiam que Rogério se escondia em favelas da região, mas só desconfiaram da casa quando viram 2 homens fugindo pelo telhado. Ele disse que não esperava que a operação... Ele sabia que teria uma operação e ele pensou que ninguém fosse lá no Arará. A prisão foi a mais de 30 quilômetros da Rocinha, onde Rogério semeou o terror. Segundo a polícia, ele foi o maior responsável pela guerra na Rocinha nos últimos meses, quando tomou o comando do tráfico nessa que é uma das maiores favelas do Rio.
No momento da prisão, Rogério ofereceu suborno aos policiais. Ele falou assim, doutor, vocês podiam fazer a sua vida aqui. Mas os policiais que recusaram o dinheiro não resistiram à tentação da fama. Tiraram várias selfies ao lado do traficante. Sérios, sorridentes ou muito sorridentes, circularam rapidamente pelas redes sociais. O delegado também se juntou ao grupo. E, numa das fotos, até o preso parece se posicionar diante da lente. Não aprove e vão respondendo a coisa. A polícia vai pedir a transferência do traficante para um presídio federal. Ele já tinha sido preso em 2010, mas foi solto em 2012. Ele tinha que estar preso desde 2010 e por muito mais tempo. O cantor Naldo Bene foi preso hoje em flagrante por posse ilegal de arma. A polícia apreendeu uma pistola não registrada na casa onde ele mora com Ellen Cardoso. A busca foi motivada pela denúncia de agressões feita pela ex-dançarina, que é conhecida como Mulher Moranguinho. Ela passou por um exame de corpo de delito que identificou lesões. Depois de pagar fiança pela posse ilegal da arma, Naldo foi solto e foi cantar numa confraternização de fim de ano de um batalhão da Polícia Militar. A PM informou que a participação dele estava combinada há um mês. No início da noite, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que Naldo Bene saia de casa e mantenha uma distância mínima de 100 metros da mulher. Nós tentamos entrar em contato com a defesa dele, mas ainda não obtivemos resposta. A revista americana Time anunciou hoje a personalidade do ano e a homenagem coletiva foi para todas as pessoas que quebraram o silêncio e que denunciaram casos de assédio e de abuso sexual. A seguir, o Banco Central reduz os juros ao menor nível da história. PMDB e PTB fecham questão a favor de aprovar a reforma da Previdência. O Superior Tribunal de Justiça aceita a denúncia contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros para o menor nível da história. Pode anotar aí. Você nunca ouviu falar numa Selic tão baixa. Pela 10ª vez seguida, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros, usada como referência na economia brasileira. De 7,5%, ela caiu para 7% ao ano. É a menor taxa desde 1999, quando o Banco Central adotou o sistema de metas de inflação. O economista José Roberto Mendonça de Barros explica que um dos motivos principais para essa sequência de quedas dos juros foi a produção agrícola. Nós escolhemos no Brasil uma safra recorde, absolutamente recorde. O clima foi muito bom, a qualidade do plantio foi muito boa, em consequência os preços caíram. E com isso, o Banco Central pode diminuir a taxa de juros. Tem uma implicação que também afeta as pessoas, é que o crédito para consumo voltou por causa disso. Você já deve estar cansado de ouvir economistas falando aqui no Jornal Nacional da necessidade de aprovação da reforma da Previdência. Mas o que isso tem a ver com taxa de juros? Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, tem tudo a ver. Se a reforma for aprovada, o risco de as contas públicas estourarem diminui, a confiança na economia aumenta e tanto a taxa de juros quanto a inflação podem continuar baixas. A reforma da Previdência é parte de um processo que vai, a médio e longo prazo, restaurar a viabilidade da gestão fiscal no Brasil. Ela é o primeiro degrau de uma escadaria que vai nos levar, em algum momento, a colocar o Brasil como um país normal, aquele em que os investidores, as pessoas físicas, as empresas, os fundos, compram os papéis do Tesouro com a segurança de que eles são remunerados, como previsto nos títulos, e serão pagos no vencimento. E o PMDB e o PTB decidiram fechar a questão, ou seja, obrigar seus deputados a votar a favor da reforma da Previdência. Mas nem todos os partidos aliados devem seguir o mesmo caminho. Os aliados começaram o dia contando votos no Palácio da Alvorada. O governo ainda não tem apoio suficiente para aprovar a reforma da Previdência. Tem cerca de 260 votos, segundo o vice-líder do governo, Beto Mansur, do PRB. São necessários
308. Deputados governistas acham que dá para votar na semana que vem. Dizem que até o fim desta noite esse número vai aumentar. Se você tiver hoje em torno de 290 votos, a gente vai ter condições sim de na terça-feira colocar para votar, porque esses 290 logicamente ficam faltando aí em torno de 25 votos, que não é uma coisa difícil de você conseguir. O PTB foi o primeiro partido aliado a fechar questão. Anunciou a decisão nessa nota. Diz que todos os 16 deputados do partido vão votar a favor da proposta. O PMDB também promete todos os 60 votos da bancada a favor da reforma. O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, anunciou a decisão do partido de fechar questão. Já fechou. Padilha espera agora um efeito cascata, que outros partidos aliados também tornem obrigatório o voto pela reforma. Mas ainda tem muito aliado indeciso. O ministro Gilberto Kassab, presidente licenciado do PSD, disse que não sabe se o partido vai ou não fechar questão. Existe convencimento. Os deputados estão se convencendo da importância da aprovação desse projeto. O PR e o DEM apoiam a reforma, mas não vão fechar questão. Alguns deputados do PSDB se reuniram pela manhã com o relator e com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Uma reunião vazia, poucos deputados apareceram. O PSDB, partido que historicamente sempre defendeu a reforma, deve liberar os deputados a votar como quiserem. Tem pessoas que já têm posição absolutamente firmada contra, outros têm absolutamente firmada a favor, e outros têm um grande número, talvez até a maioria, ainda vacilando, não tendo certeza, não tendo convicção total ainda da necessidade das mudanças. O relator passou o dia em reuniões e admitiu que ainda pode ter mudança no texto no plenário. A essa altura, a minha condição, por exemplo, de relator, ela é muito limitada no sentido de poder fazer concessões. E a palavra soberana será do plenário. O dia que começou com contagem de votos vai terminar do mesmo jeito aqui no Palácio da Alvorada. O presidente Temer se reúne com líderes para tentar fechar um número. Eles dizem que os votos a favor estão aparecendo, mas só depois dessa contagem noturna é que o presidente Temer poderá bater o martelo e pedir a votação para a semana que vem. Depois da Copa, depois dos Jogos Olímpicos, depois de anos de crise econômica, o mercado de imóveis comerciais no Rio de Janeiro bateu o recorde de desocupação. Sabe há quanto tempo esta faixa está estendida na frente do prédio em Madureira, na zona norte do Rio? Infelizmente, 3 anos. E olha que o proprietário tem tentado todo tipo de negociação do imóvel de 500 metros quadrados desde que o último inquilino saiu daqui. R$ 12.500 era o aluguel em 2014. E hoje, se aparecesse uma proposta de 8, eu já estaria alocando, estaria aceitando. Mas nem assim, infelizmente. O cenário de desocupação nunca foi tão ruim no Rio. De cada 10 imóveis comerciais, 4 estão vazios. Na zona portuária, 87% das salas comerciais não foram alugadas. Neste prédio, no centro da cidade, são 28 salas na mesma situação, mais de 20% do total. Esta corretora conta que o dono dos 2 imóveis que ela administra já cortou 40% do valor do aluguel, para não ficar no prejuízo com todas as taxas que continuam chegando. Ele tem taxas mínimas de manutenção, né? É luz, é a taxa de condomínio, o rateio hoje. IPTU. O IPTU, quer dizer, os impostos, que agora o IPTU está chegando no começo do ano, então é mais uma sobrecarga na despesa mensal, é muito difícil. Imóvel comercial grande, médio ou pequeno, a dificuldade para vender ou alugar é a mesma. Dá só uma olhada nessa rua aqui no centro do Rio. Tem oferta de aluguel para todo lado. Em frente a essa loja fechada, uma outra aqui também para alugar. Aqui, oferta de algumas salas e ali logo mais adiante, um salão de 160 metros quadrados que está sendo oferecido. Todos esses imóveis estão à espera de um inquilino há mais de 1 ano. Para o mercado imobiliário, a crise financeira e a maior queda do PIB entre as capitais brasileiras ajudaram o Rio a desenhar esse quadro.
Mas os especialistas explicam que todos os eventos internacionais levaram a cidade a uma grande quantidade de novos empreendimentos e a viver momentos de preços muito altos dos imóveis. O que acontece agora é um ajuste que demanda um tempo de espera e de paciência. Nesse momento, é um momento de uma certa ressaca que a gente vive no Rio de Janeiro. E essa ressaca está afetando o mercado imobiliário. Então tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que essa recuperação está atrelada muito à questão política e econômica do país como um todo, do Estado também. Então, passando um pouco, clareando mais, isso aos poucos vai retomando. O Superior Tribunal de Justiça aceitou a denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Todos os ministros votaram a favor da denúncia. Fernando Pimentel e outros 5 investigados, entre eles Marcelo Odebrecht, viraram réus. Pimentel vai responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio durante o governo Dilma, Fernando Pimentel pediu 20 milhões de reais em propina para favorecer a Odebrecht na Câmara de Comércio Exterior, a Camex. A Odebrecht precisava da aprovação de um seguro na Camex para garantir 2 financiamentos no BNDES, um de 180 milhões de dólares e outro de 1,5 bilhão de dólares. Os procuradores disseram que, apesar de Pimentel ter pedido 20 milhões de reais em propina, a Odebrecht só aceitou pagar 15 milhões de reais. Os ministros também decidiram que Fernando Pimentel pode continuar no cargo de governador durante o processo. Eles entenderam que os supostos crimes foram cometidos antes de Pimentel virar governador e que também não há indícios de que ele tenha tentado atrapalhar as investigações. A partir de agora, os réus devem apresentar uma defesa prévia, testemunhas de acusação e defesa serão ouvidas e eles também terão de prestar depoimento. Depois das alegações de acusação e defesa, o tribunal vai decidir se Pimentel e os outros réus devem ser condenados ou absolvidos. A defesa de Fernando Pimentel afirmou que o Superior Tribunal de Justiça só aceitou a denúncia porque ainda desconhece fatos novos que vão mudar o rumo do caso. A Odebrecht declarou que continua colaborando com a justiça e que está comprometida a combater a corrupção. A defesa de Marcelo Odebrecht também afirmou que ele está à disposição para colaborar com a justiça. O ministro Edson Fachin determinou o bloqueio de quase 13 milhões de reais em cotas imobiliárias do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do irmão dele, deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB e da mãe dos dois, Marluce Vieira Lima. Segundo a Procuradoria-Geral da República, essas cotas serviriam para lavar dinheiro ilícito. Fachin também autorizou a abertura de um novo inquérito sobre a devolução de salários do assessor Job Brandão para a família Vieira Lima. Todos têm negado envolvimento em atos ilegais. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se as assembleias legislativas podem ou não revogar decisões judiciais de prisões e medidas cautelares. As ações têm como alvo medidas recentes tomadas por 3 assembleias legislativas, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso e do Rio Grande do Norte. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, baseou seu parecer principalmente no polêmico caso do Rio. A resolução da Assembleia que soltou 3 deputados estaduais presos na Operação Cadeia Velha, que investiga crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi tinham sido presos pelo TRF, mas foram soltos sem alvará pelos colegas deputados. Eles já foram presos novamente, mas cabe ao STF determinar se a decisão da Assembleia do Rio afrontou a Constituição e se isso poderá ser repetido por outras assembleias pelo país. Essa polêmica começou em outubro, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe ao Congresso rever as medidas cautelares que afetam o mandato de parlamentares e não somente prisões. Com esse entendimento, o Senado devolveu o mandato a Aécio Neves, do PSDB, e cancelou a ordem de recolhimento noturno. Foi o que levou as assembleias a adotar o mesmo entendimento. O relator de um dos casos, ministro Marco Aurélio Mello, votou a favor das assembleias. O Constituinte definiu amplo suporte de garantias institucionais, viabilizando o livre exercício da atividade parlamentar, fazendo-o como sistema único e harmônico,
no qual as imunidades material e formal, embora discerníveis em termos conceituais, são indissociáveis, enquanto prerrogativa do parlamentar, seja ele estadual, seja federal. Mas o relator das outras duas ações, o ministro Luiz Edson Fachin, disse que as assembleias legislativas não têm as mesmas prerrogativas do Congresso Nacional. Compreendo que as regras constitucionais não conferem ao Poder Legislativo, e neste caso ao Poder Legislativo Estadual, não tem essa competência de poder rever atos emanados em sede de prisão preventiva pelo Poder Judiciário. O julgamento continua amanhã, com o voto de mais 7 ministros. A seguir, o Flamengo disputa a primeira partida nas finais da Sul-Americana. E o Grêmio embarca para o Mundial de Clubes. O Comitê Olímpico do Brasil reviu a decisão de 2 semanas atrás e hoje ampliou a representatividade dos atletas nas votações que decidem os rumos do esporte no país. Os presidentes de confederações esportivas vieram para uma assembleia que acabou sendo realmente extraordinária, de tão rápida. Na última, não houve consenso quando se tratou de dar uma maior representatividade aos atletas nas decisões do COB. Uma proposta que aumentava de 1 para 12 os votos dos atletas, perdeu para uma outra mais modesta, que aumentava para 5. Mas foi uma decisão apertada e polêmica, obtida somente depois da anulação de um dos votos a favor dos atletas. A Assembleia de hoje foi convocada para reconsiderar essa decisão. Por unanimidade, todos concordaram em dar 12 votos para os atletas. Eu espero que todos estejam satisfeitos. Nós estamos satisfeitos. Eu acho que isso aí, quem não estiver satisfeito é porque não é esportista, não gosta do esporte. As reclamações dos atletas em entrevistas e nas mídias sociais foram importantes, mas talvez o fator que tenha mais contribuído para que 15 presidentes de confederações tenham mudado de ideia foi a carta que o Ministério do Esporte mandou, dizendo que quem não aceitasse uma maior representatividade dos atletas não receberia dinheiro do governo federal. E o Esporte Olímpico do Brasil não vive sem isso. A partir do ano que vem, as assembleias do COB terão 48 votos. 1 para o membro brasileiro do Comitê Olímpico Internacional, 35 para as confederações e 12 votos para os atletas. Representando todos os atletas do Brasil, né, estou feliz. Acho que por uma atitude, né, que deveria ser tomada há muito tempo atrás, não na última assembleia, né? Acho que o respeito ao atleta, né? Os atletas merecem participar das decisões importantes do esporte brasileiro. O Grêmio, campeão da Libertadores, viajou hoje para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. O Grêmio embarcou para Dubai, nos Emirados Árabes, hoje de manhã e deixou a capital gaúcha com muita festa. Cerca de 1.000 torcedores vieram ao aeroporto Salgado Filho se despedir da delegação. Serão mais de 30 horas de viagem e os jogadores se dividiram em 2 grupos. Uma parte vai para Dubai, passando por Londres, na Inglaterra. Os demais farão conexão em Frankfurt, na Alemanha. E no primeiro trecho do trajeto, de Porto Alegre a São Paulo, um torcedor especial, o piloto. Eu estava de plantão quando eu vi que fui chamado para fazer esse voo. Na hora eu já sabia que era o Grêmio, fiquei feliz da vida. O Grêmio entra direto na semifinal do Mundial de Clubes e só joga na próxima terça-feira contra o vencedor de Pachuca, do México, e o Wydad Casablanca, do Marrocos. Se passar, pode enfrentar o Real Madrid na grande final. E hoje é a vez do Flamengo começar a briga por mais um título internacional. É a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente da Argentina. O Luiz Roberto já está no estádio. Boa noite, Luiz. Oi, Renata. Boa noite a você, boa noite ao Bonner, boa noite a todos. Pois é, o Grêmio vai enfrentar o campeão da Copa Sul-Americana na Recopa em 2 jogos o ano que vem. É um dos prêmios para o campeão da Copa Sul-Americana, que acontece o primeiro jogo aqui em Avedianeda, município pertinho na Grande Buenos Aires. Aqui o Flamengo, 16 anos depois, volta a uma decisão internacional. Nesse estádio que se chama Libertadores de América, porque o Independiente tem 7 títulos da Libertadores, é o maior vencedor. A delegação do Flamengo chegou agorinha há pouco, aqui ao estádio Libertadores da América.
América. A gente tem imagens do desembarque do time. O técnico Reinaldo Rueda, que você vê aí, que dá muitas entrevistas aqui, traz algumas dúvidas ainda na escalação. E uma certeza, a escalação do goleiro César como titular. O Mancoejo argentino, que foi ídolo aqui do Independente, também chegou todo sorridente. Semana que vem, dia 13, a decisão do título acontece no Brasil, no Maracanã. Futebol na Globo começa logo depois de O Outro Lado do Paraíso. Renata Bonner. E depois do futebol, tem o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro em até 24 horas. Faça seu empréstimo na loja, site